Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com você? Que bom estar com você nessa jornada dos 10 dias de oração, primeiro Deus. Essa é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para aproximar os seus fiéis de Deus através da oração. Para a gente se preparar para aquilo que virá durante o ano, das nossas ações missionárias, para que nós tenhamos poder para ser revestidos do Espírito Santo e a gente seguir a nossa jornada. A temática deste ano é Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Todos nós queremos ter vitória, não é mesmo? E essa é a revista. Essa é a revista que o tema, Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final, 10 dias de oração. Tá? Essa revista aqui, ela tem as informações, então cada dia nós estaremos lendo e estudando aqui essa revista, tá? Aqui tem alguns objetivos de oração. Então nós começamos hoje e nós vamos até o dia 2 de março. Aí quando a gente encerra com 10 horas de jejum e 10 horas de oração. Né? Então, diante desta temática Rumo ao Lar, nós estamos aqui dando início, eu tenho esse privilégio de começar com você, de dar o pontapé nessa grande jornada. E o tema que nós iremos estudar aqui é Vencendo o Engano. É a mesma temática da revista, tá? Só vai mudar algumas coisas, algumas informações. Mas é importante você estar nos acompanhando todos os dias, então cada dia terá alguém aqui indicado especialmente por Deus para estar estudando a palavra com você, tá bom? E você é o nosso convidado especial. Então, o tema de hoje é Vencendo o Engano e o verso que nós estaremos aqui estudando é Lucas capítulo 23, o verso é 56. Mas antes de a gente fazer aqui antes da gente fazer aqui a leitura do texto, eu já atrapalhando as coisas aqui, né? Antes de fazer a leitura do texto, quero fazer uma oração com você. Podemos? Vamos lá? Oremos. Senhor, muito obrigado, porque temos esta oportunidade de estarmos juntos. Juntos para estudar a Tua Palavra, para orar, buscar poder do alto do céu, para fazer a Tua obra, para seguir a nossa caminhada rumo ao lar. Queremos ter a vitória final. E somente através da graça do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos. Então, ao ler aqui a Tua Palavra, ao ler o livro de Lucas, que o Senhor venha iluminar a nossa mente para termos a compreensão da Tua vontade e seguirmos ela, Senhor. Então é o que nós te rogamos, abençoe todos nós que estamos aqui conectados, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto diz assim, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Curioso, né? Segundo o mandamento. Olha, você percebeu que nós vivemos numa sociedade que constantemente ela está tendo mudanças. Isso a gente percebe. Tenta pensar como que era a nossa vida há 10 anos atrás. Você percebeu como que mudou bastante? Principalmente na tecnologia. Antigamente as pessoas gostariam, para ter informações, ia procurar no jornal físico, ia numa banca, comprava o jornal e aí ia procurar, né, as notícias. Celular hoje, ele tem muitas informações, mas antigamente servia somente para ligações. Só essa era a função do celular. Hoje em dia no celular tem tudo, você tem a Bíblia, você tem o livro do Espírito de Profecia, você pode comunicar com o mundo todo, tem as redes sociais, e pode ser que você esteja me assistindo através de um celular. Você percebe então como que as coisas avançaram? Então o mundo está em constante mudança, né? Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, algumas pessoas, e vamos dizer que não são poucas, dizem que Deus mudou a sua lei, ou seja, Jesus mudou a sua lei. Que essas coisas eram para o passado, não serve. Como nós estamos, a sociedade está em constante mudança, as outras coisas também mudaram. E até falam que Jesus mudou a lei. Você acredita? Apesar de Jesus nunca ter afirmado que ele mudou a lei, né, e isso a gente encontra em Mateus capítulo 5, o verso 17, o verso 18, algumas pessoas argumentam que a mudança do dia de descanso ocorreu justamente na ressurreição, no momento da ressurreição de Jesus. Mas Jesus nunca deixou isso claro. E Jesus ele vai dizer, que aquele verso que eu te falei, em Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18,
que ele não veio para mudar a lei. E agora eu vou parafrasear o texto. Ele veio nos ensinar como deve-se guardar a lei. Então, quando nós olhamos aqui dentro da lógica de Lucas, no capítulo 23, e isso é na morte de Jesus, a partir do verso 50 até o verso 54, e eu quero ler com você, o texto diz assim: eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, olha a declaração que o texto faz, homem bom e justo, que não tinha concordado com os desígnios e ação dos outros, natural de Arimateia, né, José de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então, aqui dentro da história, após a morte de Cristo, no sepultamento de Jesus, entra aqui o personagem José de Arimateia. E o que ele fez? Ele é um homem de muitas posses, né? Bastante recursos. Ele pede o corpo de Jesus. Ele tinha um sepulcro, e naquela época o sepulcro era muito caro. E ele vai lá colocar, envolve o corpo de Jesus num lençol e coloca lá e deixa lá. Lucas, ele vai informar algo que é muito importante, isso no verso 49. Ele informa que as testemunhas que viram a morte de Jesus estavam entre eles mulheres e seus seguidores que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia. Então, acompanharam Jesus, viram o que estava acontecendo, todo o ministério, a sua crucifixão, o seu julgamento, ele sendo crucificado e a morte de Jesus, e também o acompanharam quando ele estava sendo colocado lá no túmulo, quando ele estava sendo lá. Lucas, ele vai indicar que esse dia era o dia da preparação e estava começando o sábado, ou seja, é uma referência à sexta-feira. Por isso que nós adventistas, nós falamos que a sexta-feira é o dia da preparação. Preparação do que, pastor Wilson? Preparação para o sábado. Estar preparado para a entrada do sábado. Estar preparado para receber o sábado. É o dia de preparação. E para eles lá não era diferente. Não era diferente. Jesus, ele jamais teve a intenção de mudar o sábado pelo domingo. Pelo contrário, o que dizem hoje. Ele não apenas ia falar da tua morte, como ele anunciou várias vezes. Se ele tivesse essa intenção de mudar o sábado para o domingo, uma pergunta para você. Você acha que ele não iria falar? Algum momento ele não ia dizer alguma coisa? Porque a morte dele, muitas vezes ele foi falando, ele foi avisando. Embora os discípulos não deram atenção. Mas se Jesus tivesse essa intenção dessa mudança desse dia de guarda, ele teria avisado. É ou não é? Ele teria avisado. Dentro desses personagens, nós falamos aqui José de Arimateia, mas teve também as mulheres que acompanharam Jesus, isso no verso 55 e no verso 56. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E agora o texto. E no sábado descansaram o segundo mandamento. Descansaram o segundo mandamento. Então essas mulheres vinham acompanhando Jesus desde a Galileia, como já foi falado aqui, e foram testemunho da morte dele. Seguiram a José de Arimateia e viu, né, aonde ele depositou o corpo. Só que o texto ele vai dizer que essas mulheres, elas não foram lá preparar o corpo de Jesus. Elas não foram. Elas saíram para descansar. Em Lucas, o termo mandamento, além de menção que o vincula a essas mulheres, ocorre também 3 vezes. Vai ocorrer em Lucas capítulo 1, verso 6, Lucas 15, 19 e Lucas 18, o verso 20. Em 2 delas, aponta para a lei de Deus. Vai apontar para a lei de Deus. E no final do texto vai dizer assim: no sábado descansaram segundo o mandamento. Percebe aqui? Jesus claramente, ele observou o sábado. Claramente. Em Lucas nós encontramos assim vários exemplos ilustrando a opinião de Jesus que Jesus tinha sobre esse dia. E ele mesmo disse que ele era o Senhor do sábado.
E quando diz o Senhor do sábado, naquele embate com os fariseus, ele está dizendo que ele sabe como deve ser guardado o sábado. E o que eles não estavam fazendo de uma maneira correta. É aqui que pega o ponto X da questão. Em Lucas, assim como em todo o Novo Testamento, não encontramos evidências que Jesus havia instruído os seus discípulos e os outros que ouviam as suas ministrações, que ele queria abolir o sábado. Em nenhum momento. Os embates que Jesus ele tinha com os fariseus era da forma com que eles guardavam o sábado. Eles deixavam isso pesado para os outros. E Jesus ele veio deixar leve, veio ensinar como deve se guardar o sábado. Compreende? Como deve se guardar o sábado. Então o sábado, ele observa a partir da perspectiva correta. Se você observar ele de uma perspectiva correta, ele é uma bênção. Ele é um lembrete de que este mundo ele precisa de restauração. Precisa de restauração. E essa restauração vai estar próxima. O sábado ele te faz uma ligação com o próprio Deus. A essa restauração. E quando a gente observa o sábado, nós anunciamos que Deus ele é o nosso Criador. E não só isso. Nós anunciamos que ele é a única esperança em este mundo que está indo de mal a pior. Você não acha isso? Esse mundo está indo de mal a pior? Quando você guarda o sábado, você está dizendo a esperança que nós temos para este mundo é Deus. Porque ele é o nosso Criador. Amém? Porque ele é o nosso Criador. No próprio livro de Lucas, vai fazer uma menção ao primeiro dia da semana. Faz uma menção à sexta-feira, dia de preparação. Vai falar sobre o sábado, que descansa segundo o mandamento, o sábado do mandamento. E vai falar sobre o primeiro dia, o domingo. O capítulo 24, verso 1, vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Vamos pegar aqui a ótica da narrativa. Diz que na sexta-feira Jesus ele morre, que é o dia da preparação. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, vai lá no túmulo que ele tinha, que era uma caverna, coloca o corpo de Jesus lá, enrola no lençol, coloca lá, fecha tudo bonitinho, as mulheres observam, passou-se o sábado, eles guardam o sábado, deve ter sido um sábado triste para eles, para elas, para eles, os seguidores, mas quando termina o sábado, no pôr do sol do sábado, essas mulheres, elas retornam. E que dia que elas retornam? Primeiro dia da semana, que é o domingo. Você viu a referência que faz? Sexta, preparação, sábado, segundo mandamento e o primeiro dia da semana. A diferença do sábado, do domingo, assim como a sexta-feira, não tem assim um nome específico no livro de Lucas e nem na Bíblia. Mas o sábado diz que é o sábado do Senhor. Domingo, primeiro dia da semana. Sexta-feira, dia de preparação. E o sábado, sábado do mandamento. Embora seja verdade que há casos em que Jesus instrui os seus discípulos de uma maneira particular, ele chama no cantinho e começa a conversar e ensinar eles, mas em nenhum desses casos Jesus ensina os seus discípulos a invalidar a lei, e principalmente o sábado. Viu? Principalmente o sábado. Quando Jesus chamava eles, que está escrito, ele dava algumas limitações que dava para os discípulos e não dava para o povão. Mas nenhuma delas. Ele está dizendo que o sábado não deve ser mais guardado. Queridos, mesmo que o mundo ele mude, os costumes mudem, o sábado não muda. Ele continua imutável. Jesus, ele não substituiu o sábado pelo domingo. Se fosse esse o caso, isso teria sido registrado no livro de Lucas. Em algum momento, Jesus falaria isso. E quando a gente lê o livro de Lucas e todo o Novo Testamento, notamos que o sábado não foi abolido. E continua ele sendo uma lembrança perpétua de que você e eu, nós somos as suas criaturas. Nós somos as suas criaturas. E um mundo que tudo muda, o sábado, ele lembra que a lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Então, não muda. Deus muda? Não muda. Se a lei reflete o caráter de Deus, Deus que não muda, a sua lei também não muda. E isso está incluindo o quarto mandamento. O sábado,
É um convite que o Senhor nos faz para lembrarmos que nós somos as suas criaturas, criados por Ele, e que a restauração de todas as coisas, ela está bem próxima. Vamos guardar o sábado? Vamos nos entregar ao Senhor? Esse Deus que não muda, o amor dele não muda por mim e nem por você. Então, que nós continuemos nos preparando rumo ao lar, porque a vitória, ela é certa. Que Deus te abençoe. Não deixe que o mundo te mude. Permita-se que o Espírito Santo é que guie sua vida e você venha viver de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele é te levar para a eternidade. Meus queridos, que Deus abençoe. Estamos juntos nessa jornada, que nós venhamos nos aproximar de Deus e que a sua vida seja uma vida de ricas bênçãos vinda da parte de Deus, tá bom? Um grande abraço, que Deus lhe abençoe.